Olá, alunos, aqui é o professor Luiz, professor de Química, e a gente vai fazer exercícios sobre os nossos assuntos, né? O assunto que a gente parou, falando sobre substância pura e mistura, e nessa atividade aqui, sobre os materiais, a matéria, eu quero saber, em um recipiente chamado de Becker, esse recipiente eu tenho 100 ml de água, 20 ml de óleo e um cubo de gelo em uma barra retangular de alumínio. Qual das figuras abaixo representa a aparência dessa mistura? Então, eu tenho quatro substâncias, né? Sendo água e gelo a mesma substância, a H2O, e que eu vou misturá-las e quero saber, através do conceito de densidade, qual é a representação correta dessa mistura aí com três substâncias, né? Para fazer essa questão, você tem que lembrar do conceito de densidade, que é um conceito que você estudou na oitava série, né, nono ano, sétima série, oitavo ano. Em algum momento da sua vida você viu, estudou esse conceito de densidade. A densidade é a relação da massa pelo volume. Densidade é a relação da massa e volume. A densidade é uma propriedade física da matéria que indica o peso da substância, né? Indica a relação da sua massa pelo volume ocupado. Então, para você verificar qual é a imagem correta, você tem que saber a densidade da água, a densidade do gelo, a densidade do óleo e a densidade da placa metálica, tá? De alumínio, né? Então, sabendo disso, você vai identificar qual é a imagem correta para essa mistura. Se o gelo vai ficar em cima, se o gelo vai ficar no meio, vai ficar embaixo, se a barra de metal, a barra de alumínio vai ficar embaixo, vai ficar em cima. Tem que saber o valor da densidade para saber quem é mais pesado e quem é mais leve. Então, a resposta para essa questão é a alternativa letra C, onde o óleo é a substância com menor densidade. Então, o óleo ele vai ficar em cima. A densidade dele é 0,9. A densidade do gelo, que é a segunda substância pela ordem, é 0,92. Então, o óleo ele é mais leve do que o gelo. A densidade da água é 1, né? Então, é a terceira substância. E a placa metálica, como a gente já poderia ter ideia, né? Ele é mais pesado dos quatro. Então, a ordem que a gente vai representar aqui, a resposta correta, é óleo, né, que vai ficar em cima, já que ele é mais leve de todos. O óleo, o gelo, que é o segundo, aí aqui vem a água e, por último, vem a placa de alumínio. Então, a letra C é a resposta correta. É essa imagem que representa essa mistura aí, tá? Questão número 2, eu quero saber uma amostra de uma substância X, que a gente não sabe qual é essa substância, teve algumas de suas propriedades determinadas, né? Aí a pergunta é, qual propriedade ela serve para a gente identificar quem é essa substância e qual aí é a exceção, né? Quatro delas servem e uma não serve para identificar essa substância X. A gente tem que relembrar que as propriedades físicas são aquelas que são observadas ou medidas sem haver alteração na composição do material, né? Já a propriedade química, ela altera, modifica a propriedade íntima da matéria, né? Então, a massa da amostra, nessa questão aí, ela não vai alterar a propriedade, ou melhor, ela não representa uma propriedade física, tá? Ela representa uma certa quantidade de matéria para aquele momento lá que ele pegou. A propriedade que vai representar melhor essa substância seria a densidade, né? Poderia ter uma substância com densidade tal, o ponto de ebulição, ponto de fusão e a sua solubilidade, tá? Então, a letra C, ele diz que a massa da amostra é a exceção aí para todas essas outras propriedades que vão representar a substância X. Questão 3,
Qual alternativa é um exemplo de mistura? Mistura é a união de várias substâncias, não é? Então, o que é que você vai ter que lembrar para responder essa questão? Saber que uma mistura pode ser homogênea ou heterogênea, ela é formada por outras substâncias. Então, por exemplo, o ferro, ele não é uma mistura, né? O ferro, ele é uma substância pura. O enxofre, ele é uma substância pura. A substância pura, normalmente, ele vem representada por um símbolo, né? Que é a fórmula química da substância. Então, a letra B, se você for verificar, a maioria aqui, com exceção do ácido muriático, é a substância pura. Aqui é uma mistura. Então, a letra D, B, não pode ser a resposta correta. O grafite é o carbono. O leite é uma mistura. Então, como já tinha o grafite, não pode ser letra A. Água oxigenada, né? Fósforo vermelho. Então, aqui eu tenho uma mistura, que é o leite. Então, já deixa a alternativa A incorreta. Letra C, areia, açúcar, granito, que é uma mistura, metanol, que é uma substância pura. Tá? Então, a letra C não é a resposta correta. Vinagre, álcool absoluto, água do mar é uma mistura, gás amoníaco não é a resposta correta, vai sobrar a letra E. Ar, granito, vinagre e água sanitária é a resposta para essa questão. O ar é uma mistura, né, de vários gases, a água é uma substância pura, a água sanitária é uma mistura de várias substâncias. Granito é uma mistura, vinagre é uma mistura, o ácido acético que está no vinagre não é uma mistura, é uma substância pura. E o álcool também é uma substância pura. E aqui ele quer saber qual alternativa representa uma substância pura simples. Para ser simples, tem que ter apenas um elemento químico, né? Então, H2 é uma substância simples, O2 é uma substância simples, N2 é uma substância simples. Substância composta, H2O, tem dois símbolos, e assim a gente define uma substância simples e uma substância composta. Então, a alternativa que tem uma substância, só tem substância simples, é a letra D. É a U, Fe e O2. É substância composta, 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 composta e composta. A letra D é a resposta correta. Letra D. E por último, eu quero saber, nessa questão que tem esse enunciado, qual gráfico representa a análise dessa substância aí, que é o poliacetato de vinila, né? Que ele quer saber através do gráfico qual é o gráfico que melhor representa essa substância pura. O gráfico de uma substância pura, a imagem aqui não está boa, é um gráfico que tem ponto de fusão e ponto de ebulição constantes. Tá? O momento do ponto de fusão é uma linha reta. Basicamente é isso. O único que tem linha reta aqui é a letra A e a letra B. Tá? Só que a diferença de um é que um está congelando, aumentando a temperatura, né? E o outro está diminuindo a temperatura. Tá certo? Como ele está falando aqui do ponto de ebulição, ele vai aquecer, né? Foi monitorado através do aquecimento, então ele está falando da letra A. A letra A aqui é a resposta correta para essa questão. Lembrando que o gráfico de uma substância pura é um gráfico parecido com esse. Ele é constante, ponto de fusão, ponto de ebulição, ele não vai variar. Aqui o gráfico ali em vermelho é justamente ponto de fusão e aqui é o ponto de ebulição. Tá? Então a gente encerra essa aula de exercícios e volta numa próxima aula com um novo assunto, tá? Até a próxima.